que a gente possa olhar para a nossa vida não mais como um rótulo, né? A gente criou quando a gente tem a nossa vida antes, né, de ser mãe, e a nossa vida depois. Antes nós éramos uma pessoa, um indivíduo ali, né, uma mulher que tinha um nome, né, que tinha uma característica, que tinha ali sua personalidade, e nós temos a mãe, né, depois. Morreu tudo, né? A gente não tem mais. A gente esquece dessa personalidade, porque essa função, né, nos consome uma dedicação e uma responsabilidade muito grande. E isso acaba nos consumindo muito. Então, o que a gente vai fazer hoje juntas é um resgate dessa essência, né? Dessa pessoa que vem além dessa mãe, que ela precisa existir, né? É essa pessoa que vai trazer as virtudes, as habilidades para os filhos, vai mostrar aquela pessoa que ela realmente é, né? E isso vai agregar muito valor tanto para quem tiver esse resgate, quanto para as pessoas que estão perto. Então isso vai transformando realmente a nossa vida de uma forma positiva. E tudo isso foi acontecendo comigo e não foi algo estruturado como eu quero trazer para vocês, para quem estiver participando dos encontros semanais, né? Eu senti de trazer algo que tenha uma estrutura, uma organização para acelerar, né, essas conexões através da essência espiritual, né, e trazer essas conexões que a maternidade traz de uma forma mais estruturada. O meu processo não foi estruturado, né? Foi tudo muito acontecendo, e muitos através da dor, né? Do sofrimento. A gente normalmente escolhe, né, o caminho mais difícil e a gente passa por algumas situações e isso vai nos trazendo aprendizados, mas a gente pode também aprender com mais leveza, né? Então a gente vai mudando isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz bem curtinha. A ideia é que a gente tenha um encontro de 1 hora, mais ou menos. A gente vai, cada semana eu vou trazer um tema e vocês podem colaborar com esses temas dentro do Telegram, né? A gente tem uma comunidade lá de mães já que estão entrando já há algum tempo, desde que eu fiz que eu iniciei esse movimento. E eu sei que algumas das gurias aqui estão lá já. Vocês podem trazer ideias, sugestões de temas para a gente poder falar aqui, até porque cada tema eu quero sempre fazer uma prática, né? Pra gente fazer uma limpeza, pra gente fazer uma cura. Então, situações que estão acontecendo, que acontecem na vida de vocês, que de alguma forma está influenciando negativamente, e mesmo que não seja diretamente ligado aos filhos, mas que quando a gente chegar lá na raiz das situações sempre tem alguma relação e sempre afeta também, né, as crianças e os filhos, até os filhos grandes, a gente entende que precisa olhar para isso também, né? Então, fiquem à vontade para compartilhar lá também no grupo. É um grupo aberto, né, para todas as mães, e não tem nenhum bloqueio. Vocês são convidadas a falar realmente, né, de trazer o que vocês querem. Algumas gurias já compartilham lá também, né? É bem tranquilo. Bom, o que eu vou trazer agora aqui é algumas informações sobre o resgate, né? Que foi o tema que eu senti de trazer hoje nessa primeira aula. Aos poucos a gente vai aprofundando alguns temas, mas a ideia é entender um pouco o que é esse resgate, por que ele é necessário, por que a gente vai fazer ele hoje, né? A gente tem que olhar aquilo que eu falei no começo, né? A gente tem uma vida, né? A gente tem planos, a gente tem uma
uma personalidade, né? Eu lembro quando eu tinha lá meus 18 anos, que foi um pouquinho antes de eu ficar grávida pela primeira vez, que eu tinha um plano de fazer a minha universidade federal, que era o meu sonho, né? O sonho da maioria das pessoas do interior do estado, né? Aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, é cursar uma universidade federal, né? Então eu vim para Porto Alegre, eu queria estudar, estava cheia de planos na minha cabeça e, né, comecei a trabalhar, acabei, enfim, engravidando de um namorado, né? E mudou completamente a minha vida. Eu passei a não saber mais, aquele plano lá, ele nunca aconteceu, né? E hoje eu entendo que não era para ser daquela forma. Mas naquele momento eu não entendi. Mas eu entendi que eu estava com uma grande responsabilidade na minha mão, né? Eu tinha uma pessoa, um ser que estava vindo e que eu precisava dar conta de alimentar, de muito mais preocupada no material naquele momento, porque era uma criança tendo uma criança, basicamente, e muito preocupada com essa responsabilidade, né? Com esse peso, né? Olhando para isso como um peso. E no momento em que isso aconteceu, eu esqueci que eu também, em algum momento, fui filha. E é esses papéis que a gente vai adormecendo dentro do nosso interior, né? Que mãe também é filha. Mãe já foi criança, a mãe já foi adolescente, né? E hoje também é mulher. E esses papéis, dentro da nossa estrutura energética, que são os nossos corpos sutis, da nossa aura, que representam as nossas personalidades aqui no plano físico, né? As nossas personalidades humanas. Todo esse conjunto é necessário que ele esteja integrado para que a gente possa viver e saber para onde a gente está indo e ter consciência de quem nós somos. Quando a gente começa a desintegrar esses papéis, a gente não consegue entender, né? E eu acabei fazendo isso por muito tempo. Aquela criança que existia, eu enrolei ela num papel, não sei no que eu enrolei ela, e eu coloquei ela bem longe. Eu afastei ela de mim. Aquela criança, ela não existia mais. E eu mesmo tendo 18 anos, eu precisava pegar aquela adolescente, embrulhar ela e tirar ela de perto de mim. Eu precisava agora ser adulta. Eu precisava ser mãe. E é esse papel que eu adotei. E eu fui vivendo com esse papel. E eu abandonei todos os outros papéis da minha vida. Eu criei uma mentalidade de que o meu objetivo de vida era único e simplesmente dar condições para aquele ser. Dar condições para que aquele ser pudesse ter uma escola, né, um alimento, uma casa. E nesse processo todo, eu sempre fui sozinha, né? Porque eu acabei não ficando casada, então eu fiquei com meu filho lá um bom tempo sozinha, né? Sendo mãe solteira, né? Claro que ele tem o pai, mas no dia a dia em si era eu e ele. E depois veio a Luísa, né? Eu já lá com 25 anos, e foi um momento em que eu já estava conseguindo mudar as minhas percepções. Eu já estava conseguindo... eu praticava meditação. Lá com 18 anos eu fui apresentada à espiritualidade e comecei a entender um pouco o que estava acontecendo comigo, mas nada muito profundo. E quando eu engravidei da Luísa, eu tinha 25 anos quando ela nasceu, então foi um pouquinho antes ali, nesse período, eu comecei a praticar meditação. Eu participava de um grupo de meditação e eu recebia informações na minha cabeça o tempo todo me dizendo que a Luísa seria uma criança especial. E aquilo me dava um negócio no meu coração, assim, eu
não, tô com medo de alguma coisa e tirava da minha cabeça. E eu sentia toda hora isso. E eu ignorei aquela informação. Enfim, e quando ela nasceu realmente, né? Ela nasceu com síndrome de Down e veio toda a situação, né? De não saber como lidar. E mais uma vez vamos lá, vamos aprofundar nesse papel mãe, vamos aprofundar nesse papel aqui responsabilidade, né? Que é um papel que eu adotei e que todo o resto não fazia mais sentido. Era único e exclusivo aquele papel. E era a única coisa que eu fazia, me dedicava àquilo. Claro que precisava trabalhar, né? As outras coisas elas aconteciam, mas tudo era depois. E eu lembro um momento que um dos primeiros cursos que eu fiz de formação na espiritualidade, que me perguntaram, né, qual era o meu maior medo. E o meu maior medo era que os meus filhos ficassem desamparados, que acontecesse alguma coisa comigo e que eu não pudesse estar aqui para dar o amparo que eles precisam. Então eu criei realmente um papel de protetora, responsável, guardiã, né, dessas crianças, que é o papel que a mãe se coloca. Só que para que isso funcione e seja leve, a mãe precisa identificar os outros papéis que ela tem e fazer com que esses papéis sejam todos unificados. Quais são esses papéis? Né? Do que eu estou falando? Né? São as personalidades, as vivências, as situações que a gente vai vivenciando na nossa vida e que muitas vezes a gente não consegue dar foco, né? Então a mãe ela tem o papel mulher, que esse é o principal que a gente abandona, né? Apesar de a gente não deixar de ser mulher, a gente não se permite ser mulher muitas vezes, né? A mãe tem o papel da mãe que trabalha, da mãe que tem o seu negócio, da mãe que está na linha de frente de alguma empresa, ou que está trabalhando, que está criando alguma coisa. Não interessa, a mãe que trabalha, ela tem um papel, ela tem aquela personalidade. No momento em que ela está focada naquilo, ela tem um papel e ela está usando uma inteligência dela que está dentro do campo energético dela. E essa mesma inteligência, normalmente ela não consegue usar com os filhos, porque isso não está unificado. Então tem a mãe também que cuida da casa, né? A mãe que dedica a casa. E tem mães que fazem tudo isso aqui. Eu sou a mãe que faz todas essas coisas aqui. Só não sou vó ainda, né? Ainda bem. Mas tem a mãe que cuida dos filhos em tempo integral, né? Essa mãe normalmente cuida da casa. E ela não consegue pegar toda essa sabedoria que ela tem dessa jornada com os filhos, que é intensa e tem muitos aprendizados, e pegar aquilo ali e criar algo para ela trabalhar, que ela goste, né? Tirar as virtudes, as habilidades que ela está desenvolvendo naquilo ali e criar algo diferente para ela, ou fazer algo por ela, né? Como mulher também. E a gente tem o papel mãe e esposa. Tem as mães que são, né, que são sozinhas, que são solas, que são solteiras. Então, tem os papéis. E essa mãe, esse rótulo, né, mãe solteira, é um papel também, né, que a gente se coloca dentro desse papel. Né? Dentro da espiritualidade são arquétipos, né, que a gente cria, que a gente constrói ali. E ali a gente vai moldando, né, a nossa personalidade. A gente tem também o papel mãe e filha. Toda mãe é filha, né? E o papel mãe-vó, que a avó é que aproveita, né, todos esses papéis normalmente para fazer tudo aquilo que não fez para os filhos com os netos. Então ela já está num processo diferente, onde ela não sente aquele peso do papel mãe, né? Ela consegue usar aquilo
toda a sabedoria dela de forma mais amorosa, né? Ela se desliga aquele papel que é algo que é um rótulo e usa mais o coração. E aí fica mais leve. Por isso que a gente fala, né, que a avó, isso, uma crença, né, que a avó é que estraga as crianças, né? Porque a avó faz tudo que a criança quer, né, e tal, não sei o quê. Mas é muito mais porque tá leve aquilo para ela, né? Ela não tem aquele peso. Então existe, a mãe, ela tem esse monte de papéis e assim, se a gente for tirar o mãe, a gente tem nós, mulheres, nós temos esses papéis também. Muitas vezes a gente dá foco para um. Eu sou uma pessoa incrível no trabalho, esse é o meu melhor papel, é o papel que eu adotei para minha vida como meu papel principal. Normalmente a mãe, ela faz com que o papel principal seja a mãe e todos os outros ficam secundários ou até mesmo são envolvidos naquele papelzinho lá. Eu falei muito papel aqui, eu acho que está confundindo. São envolvidos ali num tecido, sei lá, e colocados de lado. Então a gente vai perdendo a potência de todas essas virtudes que esses papéis têm para nos oferecer. Né? E são potências, são sabedorias, essas informações elas estão com a gente, elas ficam guardadas. Por que a gente está dizendo, por que eu digo que envolve essas informações e elas meio que somem da nossa vida? Porque elas começam a entrar em locais, né, da nossa aura, da nossa energia, do nosso subconsciente, que ficam como se fossem arquivos. Enormes arquivos ficam guardados lá dentro daqueles arquivos. E se eu não acesso aquele arquivo, eu perco a conexão dele. Ele fica lá num corredor que eu não tenho mais acesso. E eu só consigo acessar se eu ativar novamente um neurotransmissor lá dentro do meu subconsciente, que, claro, quando a gente fala em termos espirituais, eu estou ativando, né, a memória daquela personalidade, né? Eu estou ativando a força, aquela frequência daquela virtude que eu adquiri com aquele papel. Então, só da gente pensar em todos esses papéis, a gente começa a olhar, parar e olhar. Eu tenho muita coisa, tenho muita virtude, tenho muitas habilidades que eu posso equilibrar e usar elas também a favor desse papel que eu julgo como principal para mim. Né? Então, tudo isso eu aprendi na prática, com muita dor, com muito sofrimento. Porque o meu papel principal sempre foi mãe, porém eu tinha que prover o alimento, né? O dinheiro tinha que vir e vinha a partir de mim. Então eu sempre precisei trabalhar muito. E esse meu papel, né, de trabalhar, me dedicar para trabalhar, para poder prover, né, o meu papel principal, me gerava muitas situações ruins, né, muitas angústias, né? E é esse equilíbrio que a gente precisa. Quando a gente não está equilibrando isso, acaba sendo um peso, né? Porque daí a gente fica nessa, eu preciso ser a mãe, eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso fazer tal coisa, tudo pensando nesse papel principal. E aí quando a gente fica nesse precisa, né, o precisar, suportar, aí tem o peso, tem a carga. E aí no meu exemplo, assim, né, eu preciso trabalhar, porque eu preciso atuar nesse meu papel principal sendo a melhor mãe que eu poderia ser para essas crianças. Mas para isso eu tenho que trabalhar muito, porque eu entendia que era isso que ia fazer com que eles fossem felizes. E aí eu comecei a ativar esses papéis e perceber que não era isso. E foi por isso que eu fiz todas as mudanças que eu fiz na minha vida, nos últimos meses, inclusive, que eu mudei. Eu sei
Eu sinto no meu coração que o meu papel principal, ele é ser mãe. Mas eu vou agregar os outros papéis e eu vou unificar eles. E hoje eu trabalho, sei lá, 10% do meu dia, às vezes até menos, e eu tenho mais abundância do que quando eu trabalhava muito, quando eu trabalhava o dia todo, né? Quando eu estava ali trabalhando para outras empresas também, né? Não trabalhava por mim. Mas quando a gente começa a identificar os papéis e sentir o que realmente faz sentido no nosso coração, essa dependência, principalmente material, ela acaba. Esse fluxo, ele acontece naturalmente, né? E quando a gente não equilibra, a gente começa a gerar essa carga, esse peso, essa culpa, e aí a gente fica, né, na culpa. Antes de abrir o caminho para eu entender para onde que eu tinha que ir e o quanto eu tinha que equilibrar esses papéis, eu entrei numa crise de culpa. Não sei quem já teve isso, né? Mãe normalmente tem crise de culpa. Mas é tipo uma crise de ansiedade, só que é culpa. Então eu me sentia culpada porque eu precisava trabalhar, eu me sentia culpada por não estar com eles porque eu estava trabalhando, eu me sentia culpada por quando eu estava trabalhando eu não estar completamente focada naquilo que eu estava fazendo porque eu estava pensando neles, e aí a minha cabeça entrou em parafuso. E eu ficava escutando aquela voz, né, que por muito tempo eu ignorei, me dizendo, não é o caminho. Não é o caminho, não precisa disso. Né? O universo tem uma abundância de tudo e que não precisa ser desse jeito o caminho. Então, abriu a possibilidade de eu unificar e equilibrar todos esses papéis. Então, esse processo, ele faz com que a gente identifique o que está na frente na nossa vida, sem deixar tudo que é importante de lado. Traz junto, unifica, né? Cria força, né? Tudo isso nos dá mais força, a gente fica mais forte quando a gente começa a perceber as nossas qualidades e quando a gente percebe que a gente pode usar elas também em coisas que no nosso dia a dia a gente acha que o piloto automático que foi construído ali não é possível mudar, né? Aquela rotina, ou até mesmo o comportamento dos nossos filhos, né? Já cresceu, já está na idade aqui, já era, não tem mais o que fazer. Sempre tem. É sempre importante e ao longo das próximas semanas eu vou trazer para vocês muito sobre isso também, né? Esses gatilhos de comportamento, eles têm a ver com a mãe, né? Não é à toa que a gente tem toda essa mirabolância aí de papéis e de dados e tudo que a gente quer construir. Não é à toa, é algo que nós, né, nós temos essa potência de segurar todos esses papéis porque nós estamos proporcionando uma experiência para outra alma que está vindo. Né? E a experiência que dessa alma que está vindo, ela tem não só as informações de todas as existências que ela já viveu, mas ela tem a experiência dessa existência que ela está chegando. E essa alma escolheu a mãe. Ela escolheu qual portal ela ia vir, que é essa mãe. Então, por isso que a gente também sente, isso é intuitivo, né? Como que a gente fala quando é os animais, né? Que os animais, eles fazem tudo muito por... me fugiu a palavra agora. É natural para os animais algumas coisas que eles fazem e para nós também é. Isso é muito da intuição do animal. Ele sabe o que ele tem que fazer em determinadas situações, mesmo que ele nunca tenha vivenciado aquilo. E é a mesma coisa nós. A gente tem isso dentro de nós, só que às vezes a gente não escuta. Instinto, isso aí, né? É um instinto.
O instinto do animal nós também temos o instinto, né? Que é a nossa intuição, né? E se conectar com esse instinto, ele traz um equilíbrio. A gente começa a escutar essas vozes que vêm dizendo o que a gente tem que fazer e muitas vezes a gente ignora porque acha que não tem mais solução, né? E todo o peso, né? Quando a gente pensa na maternidade, sente que é pesado, que é um fardo, que não é bom, né? É quando a gente ainda não fez esse resgate. A gente precisa fazer esse resgate. Esse resgate, ele acontece naturalmente, só que demora. Demora pra gente se dar conta de que a gente precisa perceber as nossas virtudes, as nossas habilidades, pra gente poder se sentir completa, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer essa integração dos nossos papéis, das nossas personalidades, isso significa, dentro do nosso campo energético, trazer todas essas conexões e ligar todos aqueles plugzinhos que estão desligados das memórias, né, das memórias afetivas, desses papéis acontecendo, das memórias da criança que a gente envolveu ali e deixou ela de lado, das memórias da adolescente que a gente também envolveu e acabou deixando de lado porque a gente tinha um papel adulto para assumir. Tudo isso vai mudando. E só quando a gente unifica, a gente vai ter a sensação de que a gente é completo, né? Que a gente é completa, que a gente vai conseguir entender quem a gente é na nossa essência, né? E para onde que a gente tem que ir. E ter essa consciência, para todas as pessoas é muito importante. Por que que eu tenho esse olhar para a mãe? Porque nós estamos à frente, né, de uma geração que está chegando, né? A gente está ajudando a nova era a ser construída através das nossas crianças, dos nossos filhos. E a gente precisa estar preparada para isso também, né? Aproveitar essa nova era, né? E tudo que ela vem trazer, né? Todo esse equilíbrio, toda essa abundância que essa nova era vem trazer. O resgate, então, de todos os pedacinhos da nossa história nos traz uma nova visão da nossa realidade. Então, a gente para de nos enxergar com rótulos e a gente começa a enxergar completa, né? A nossa essência,